diga misericórdia. A irmã está aqui, a irmã Deus. Graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Aqui no versículo 1 de 1 Coríntios, a palavra diz assim lá no título: o amor é o dom supremo. Glória a Deus. O amor é o dom supremo. No versículo 1 diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos fazer uma oração primeiro, pessoal? Eu deixo esquecendo, né? Pai, abençoe essa mensagem, que essa leitura possamos ser fortalecidos pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Continuamos assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Glória a Deus, gente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada o que isso? Nada serei. Diga glória a Deus. Ou seja, se, por exemplo, eu aqui como pastor, vocês começassem a presenciar muitas maravilhas assim, sobrenaturais, coisas que vocês nunca viram, né? Coisas mesmo que só Deus pode fazer. E aí vocês viessem admirar: nossa, o que está acontecendo? Diga glória a Deus. Então, se transportasse montes, se fizesse coisas grandiosas, e vocês viessem dizer: nossa, o que esse homem está fazendo, o que esse pastor está fazendo? São coisas que nós nunca vimos. Glória a Deus, igreja. Mas se eu não tivesse em mim o amor, nada disso que vocês viram valeria de quê? Valeria de nada. Diga glória a Deus. Se eu andasse aqui flutuando, se eu andasse nas águas como Cristo fez, glória a Deus, igreja. Talvez muito ele fique admirado, isso ia chamar a atenção de muita gente no mundo todo. Então, mas se eu não tivesse amor no meu coração, isso nada poderia, de nada isso poderia se valer, não teria nenhuma importância, porque o amor é o dom, o que, pessoal? É o dom supremo. Ele é essencial em nossas vidas. Ele não pode faltar, ele não pode se ausentar do nosso coração. Glória a Deus, igreja. Então nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, nós temos que ter o amor de Deus em nossas vidas. Amor de Deus que faz sentir a dor do meu irmão, a sentir a dor do meu próximo. Glória a Deus, igreja. O amor. O amor é como uma ferramenta que capta, que é sensível à dor do próximo. Quando você tem amor, você sente a dor dos outros, o sofrimento, você age de misericórdia, você se move para fazer alguma coisa por aquele outro. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Você sente o coração das pessoas, igreja. Diga graças a Deus. Ele vai dizer agora o que é o amor. Lá no versículo 4, foi isso?
É, né? Ou 3. É o 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Glória a Deus, igreja. Por que ele falou distribui os bens, meus bens com os pobres? Porque às vezes isso são ações, são obras, mas se essas obras não forem feitas com o sentimento de amor, nada vai ser aproveitado. Versículo 4, ele vai dizer o que é o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor é o que, pessoal? Paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Diga glória a Deus. Não se ufuna, não se ensoberbece. Diga glória a Deus. E não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus, igreja. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Glória a Deus, igreja. Então o amor, ele não tem nenhum sentimento ruim com ele, malicioso. Glória a Deus, igreja. Que prejudica o próximo. O amor, ele não arde ciúmes. Sabe por que ele não arde ciúmes? Porque a pessoa que realmente ama a outra, ela quer o bem daquela outra. O bem daquela pessoa. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo? O amor, ele quer o bem do próximo. Ele quer que aquela pessoa seja feliz, que aquela pessoa seja realizada. Glória a Deus, igreja. Quando fala em ciúmes, não quer falar somente da relação de marido e mulher. Glória a Deus, igreja. Mas quer falar da relação de pai e filho, irmão com irmã, e por aí vai. Amém? Porque tem um ciúme de pai e mãe, tem filho e filha, ou a filha com outro filho, irmão com irmão, sempre tem. Diga glória a Deus. Uma vez a minha mãe ela chegou, ela falou assim: meus filhos, eu queria que vocês viessem se envolver, fazer alguma coisa, porque a gente era muito caseiro em casa. Faz alguma coisa, consegue um trabalho, um serviço, alguma coisa, faz alguma coisa. Você fica informado no quarto, o tempo todo, o dia todo. Aí eu falei: então a senhora quer que a gente saia? Tá bom. Fiquei um pouco assim, irado, entristecido. Aí ela falou: tem menino da sua idade que já tem namorado, já está casando, já está fazendo isso. Aí eu fiquei até me sentindo assim: tá bom, ok, a gente vai ver o que tu faz. Glória a Deus, igreja. Aí Deus começou a trabalhar para mim ser um pastor. Comecei a ter um desejo no coração para eu ser obreiro. Aí eu cheguei no ponto para ela, falei assim: mãe, agora eu vou ser pastor. Estou preparado para ser pastor. Aí ela já não concordou. Ela concordou porque ela tinha que apoiar, mas por dentro já não queria, porque eu ia o quê, pessoal? Eu ia sair de casa. Eu ia para outros lugares, longe, distante. Glória a Deus, igreja. Então ali já começou uma contradição.
Aí eu fiquei pensando, já muito tempo depois eu fiquei pensando, olha o que ela falou lá atrás, né? Ela queria que a gente viesse e fizesse alguma coisa na vida. E agora já ao contrário, ela queria que nós estivéssemos próximos. Aí a outra, minha irmã, já foi para Curitiba. E ela falou, não, eu queria que você fosse para Curitiba, eu queria que você ficasse por dentro de mim. E aí os filhos parecem ser que já vão o quê, pessoal? Saindo, né? Porque a tendência é essa. O filho vai crescendo e vai cada um tomando o quê? O seu rumo, as suas vidas. Vai casando, vai trabalhando, vai crescendo. E a tendência é sair de perto da família, de perto dos pais. Então, às vezes, pode surgir o ciúme. Glória a Deus, gente. Só que isso é normal, isso é natural. E se nós que queremos ver o bem do próximo, nós queremos ver feliz, então nós devemos o que, pessoal? Apoiar. Diga glória a Deus. Então, às vezes, nós, por exemplo, principalmente os pais, a gente não quer que os filhos fiquem longe, mas às vezes é necessário. Essa é a linhagem natural, né? A linhagem natural do ser humano. Glória a Deus, gente. Salomão disse: há tempo para tudo debaixo dessa terra, debaixo do sol. Há tempo de crescer, de chorar, de sorrir, tempo até de morrer, tempo de renascer, tempo para tudo. Tempo de adoecer, tempo de se curar da doença. Igual como a irmã colocou no grupo da igreja. Há tempo para tudo e nós devemos entender isso. Diga glória a Deus. Então o amor, ele quer o bem do próximo. Diga glória a Deus. O marido quer o bem da mulher. A mulher quer o bem de quem? O bem do marido. Quer que o marido seja abençoado lá no trabalho. Ele ora pelo seu marido. O marido ora pela mulher. Senhor, abençoe minha esposa. Senhor, dê virtude para minha esposa. Dê amor, dê sentimento, dê fé para ela. Então tudo isso, um vai desejando para quem? O próximo. Porque isso também significa o que, pessoal? Isso é o dom de Deus, é o amor. Glória a Deus. E aí, a Bíblia vai dizer ainda mais na frente ou não? Já chegou lá no final. Nós paramos lá no versículo. A página dobrou aqui. Versículo 9, né? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que, pessoal? Aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de quem? Próprias de menino. Olha só como eu estou falando das coisas, né? Ele está combinando o que nós estamos falando. Glória a Deus, igreja. Quando é menino é uma coisa, quando cresce já se torna o quê? Um homem, uma mulher, alguém de responsabilidade, alguém que tem ali já condições de se conduzir, condições de se sustentar. Porque quando é menino também sustenta pelos pais. É uma verdade. Quando se torna homem, então é ele mesmo que vai se sustentar. Trabalhar para se sustentar. Diga glória a Deus. Aí no versículo 12: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o que, pessoal? E o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. O maior dos três é o amor. Se
Se você tiver o amor do Senhor, que é o dom de Deus, em seu coração, na sua vida, então você vai querer sempre o bem para qualquer pessoa. Diga glória a Deus, amigos. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Talvez você já é uma pessoa diferente hoje, porque você já vem aprendendo muitas coisas. Só que também nós não chegamos ainda na perfeição. Nós precisamos sempre nos aperfeiçoar, sempre acertar onde está ali, tem um erro, tem uma falha. Nós precisamos sempre nos corrigir para que nós venhamos chegar aonde, pessoal? Na perfeição. Glória a Deus. Tem a perfeição de Deus, que é a suprema, e tem a perfeição dos homens, que eu entendi que nós temos uma certa perfeição. Diga glória a Deus. Claro que a nossa perfeição é um pouco abaixo da perfeição, é muito abaixo da perfeição de Deus. Mas se nós alcançarmos essa perfeição, nós vamos ter muitas coisas boas que Deus vai nos proporcionar. Glória a Deus, igreja. Aí, agora, eu queria que você lesse também comigo, lá em Mateus, que vai falar sobre algo que nós também devemos entender. Versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Ele diz assim lá: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus, igreja. Olha só o que ele falou aqui, pessoal. Tudo, pois, que você quiser que os homens façam a você, faça para quem? Faça para eles primeiro. Que aí você vai estar cumprindo a lei e os profetas. Nós precisamos cumprir os profetas, nós precisamos cumprir a lei, nós precisamos cumprir os 10 mandamentos, precisamos cumprir tudo isso. Mas o que eu devo fazer para me cumprir tudo isso? Eu devo fazer às pessoas aquilo que eu desejaria que elas fizessem para mim. Eu vou estar cumprindo tudo que eles falaram, porque tudo que eles falaram se reduz a um dom, né? Que é o dom de amar, e é o amor. Glória a Deus, irmãos. Se nós tivermos o amor em nossas vidas, nós vamos estar cumprindo em nossas vidas muitas coisas. Glória a Deus, igreja. Boas, e receberemos também. Glória a Deus. Agora lá em Jonas, para a gente encerrar, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor nos dá uma lição. Na verdade, Ele deu uma lição para Jonas, né? O profeta Jonas. Glória a Deus, igreja. Ele deu uma lição para o profeta Jonas, que o Jonas, ele era meio irado, tinha uma raiva com ele, mas aí Deus deu uma lição para ele, lá no versículo 6, ó. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, isso é lá no capítulo 4, versículo 6, ó. Então fez Deus, o Senhor Deus, nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha só o que Jonas já estava falando, né? Deus colocou uma planta para dar sombra para Jonas. Jonas estava no calor. Aí o Jonas se colocou debaixo da sombra, e depois Deus colocou o verme e comeu aquela planta, e o vento bateu na cabeça de Jonas, o vento forte, quente, e Jonas disse: é melhor morrer. Quando acontece algo negativo conosco, glória a Deus, igreja,
nós já pensamos nas coisas ruins, nós já pensamos em coisas erradas, já começamos a colocar em nossa boca xingamentos, é isso, é porque é assim, porque na minha vida dava certo, porque é desse jeito, às vezes até amaldiçoando a sua vida. Diga assim, está repreendido essas palavras. Glória a Deus. Tem pessoas que falam assim, a própria vida dele, e ele não sabe que ele está se amaldiçoando. É ou não é verdade? Em vez dele falar assim, Senhor, me ajuda a vencer essa situação que se levantou contra a minha vida. Mas às vezes nós precisamos de quê, pessoal? De paciência. Glória a Deus. Precisamos de paciência, porque às vezes na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor, do desespero, nós só pensamos em coisas erradas, só pensamos em para baixo, negativamente, não conseguimos achar uma saída, não conseguimos achar uma solução. Glória a Deus, irmãos. Coloca a culpa lá no governo, coloca a culpa lá na mãe não sei de quem, coloca a culpa lá no funcionário. É ou não é? Mas às vezes nós precisamos clamar a quem? A Deus, em vez de colocar coisas ruins, negativas no nosso coração. Glória a Deus, irmãos. A mesma coisa, eu sempre falo para as pessoas, marido, você mulher, esposa, casal, deu alguma coisa lá errada, deu uma briga, deu uma discussão, o que você vai fazer? Você vai colocar coisa negativa, você vai amaldiçoar o casamento, você vai fazer o quê? Você vai xingar teu parceiro? O que vai acontecer? Você vai ter que vai pedir para Deus uma direção, você vai buscar Deus, você vai colocar teu joelho no chão, você vai falar com Deus, Senhor, me ajuda a resolver essa situação. Eu não posso. Diga glória a Deus. Mas o Senhor pode. E aí Deus vai abençoar. Glória a Deus, irmãos. E às vezes é melhor ficar calado do que você falar coisas que são coisas vãs, que só vai às vezes trazer mais complicação. Então nós também temos que saber lidar com a ira. Glória a Deus, irmãos. Porque cada um de nós tem essa questão da ira. E o Jonas aqui, ele disse, melhor é morrer do que viver. Então, olha o que diz no versículo 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa sua ira? Por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira, até a morte. Ou seja, é com razão, né? Quando ele fala razoável, quer falar, é com razão a sua ira? Você tem razão em se irar? Aí Jonas falou, é razoável minha ira, até a morte. No versículo 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te custou trabalho, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, então, e também muitos animais. E aí acabou, né, o livro de Jonas. Glória a Deus, irmãos. Então Deus falou para Jonas, dizendo essa lição: você tem misericórdia de uma planta que nem foi você que fez ela nascer. Você teve misericórdia de uma planta que você não regou, você não fez ela crescer, você não cuidou dela, que é uma planta que nasceu hoje e no outro dia já morreu, e eu não vou ter compaixão de 120 e poucas mil pessoas que não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda, que é um povo que não tem conhecimento, é um povo leigo, né? É um povo que não sabe o que é o certo e o que é errado. Pode até saber, mas não sabe as regras, não sabe o que é bom, o que é agradável, o que não é agradável aos olhos de Deus. Será que eu não vou ter misericórdia? Ele falava disso porque Deus não destruiu a cidade e Deus perdoou aquelas pessoas de Nínive e não trouxe destruição. Então Jonas pensava que Deus ia destruir, né? Mas Deus não destruiu.
Deus perdoou. Glória a Deus, igreja. Então ele ficou irado, era para o Senhor destruir. Agora eu que vou me passar por mentiroso, as pessoas vão pensar o que de mim? E ainda vem esse calor na minha cabeça, eu prefiro morrer do que viver. Ele está virado, eu estou falando de calma, mas com certeza Jonas deu uns gritos ali, uns berros, e disse: melhor morrer do que viver. Foi um momento de ira. Glória a Deus, igreja. Só que nós devemos colocar em nosso coração a paciência. Diga glória a Deus. E fazer aquilo que é o correto a fazer. E evitar você trazer mais problemas para você mesmo. Evitar colocando o amor de Deus no seu coração. O dom supremo de Deus que faz a gente vencer, que faz a gente prevalecer diante de muitas coisas ruins em nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que muitas pessoas eram para estar muito bem mesmo, se tivesse seguido como Deus estava falando, como está falando hoje, desde o início. Era ou não era para estar? Era. Você pode até comer, é verdade, pastor. Você está calado, mas lá no coração você diz: é verdade. Se tivesse seguido como Deus está falando aí nessa mensagem, nessa palavra, eu acho que a minha vida seria outra vida. É para você ver que os ensinamentos, as lições do Senhor são eficazes em nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela nos faz um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher. Glória a Deus, igreja. E faz um verdadeiro pai de família, uma mãe de família. E faz você tratar a sua família da maneira que tem que ser tratada. Você tratar o seu trabalho, os funcionários, os seus irmãos, os seus companheiros, da maneira certa. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Então, faça isso. Adquira o amor em sua vida, uns para com os outros. Queira o bem do seu irmão aqui próximo, aqui do seu lado. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Imagina isso. Glória a Deus, igreja. Se você conseguir amar o teu inimigo, você está ok diante de Deus, porque realmente o amor de Deus está na sua vida, porque Deus está habitando com você. Porque amar nossos inimigos é uma coisa normal para um ser humano normal, comum. Glória a Deus, igreja. Mas para aquele que busca o Espírito Santo, aquele que busca a força em Deus, aquele que busca a presença de Deus, Deus derrama esse dom em você. Deus faz você sentir a dor do próximo. Deus faz você chorar, você fazer coisas que você nunca fez por alguém. Glória a Deus, igreja. O amor, ele é um sentimento muito forte, muito grande. Ele é capaz de se sacrificar pelo outro, a pessoa que ama a Deus. Glória a Deus, igreja. Por exemplo, o que me move é estar aqui na igreja, pregar para vocês. Tem pessoas lá na minha casa. Uma vez, alguns meses atrás, eu fui lá no Rio de Janeiro, acho que. Me receberam, quando eu saí de lá, disseram: nossa, parece que foi um visitante estrangeiro, lá de longe que nos visitou, né? Um parente de longe, parece assim uma pessoa de muito tempo que a gente não via. Aí eu tive que ir embora. Glória a Deus, igreja. Aí, uns dias atrás, eu recebi a notícia que a minha mãe passou mal também, lá na minha cidade. Aí a gente só faz orar, apresentar para Deus. Glória a Deus. Porque a gente não pode fazer muita coisa. Amém, pessoal? Mas o amor que está em nós faz a gente se mover por aquela pessoa, clamar, orar, buscar Deus.
por aquela pessoa. E graças a Deus, a minha mãe está se recuperando. Glória a Deus, gente. Graças a Deus ela está bem melhor. E assim a gente vai buscando a Deus. Assim a gente vai se fortalecendo. Porque o amor de Deus que está no nosso coração faz sentir a dor que está no outro. Diga glória a Deus, irmãos. Que é o bem do outro. Ele ama. Ele é paciente. Ele espera, ele suporta, ele crê. Ele tudo confia. Glória a Deus, irmãos. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um de nós, de vocês, com muitas bênçãos e vitórias. Deus continue nos fortalecendo. Glória a Deus, igreja. Ore cada um pelo outro na igreja. Na oração que você fizer, Senhor, abençoe os irmãos, os meus irmãos aqui na igreja. Abençoe a igreja, abençoe o pastor. Fortaleça a gente. Nós somos uma família. Nós somos irmãos uns dos outros na fé. Né? Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos na fé. Glória a Deus, igreja. E Deus tem preparado para cada um de nós muitas coisas boas. Glória a Deus. Em nome de quem? Senhor Jesus. Então vamos ficar de pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Queria que você ficasse de pé.